Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do Ramon. Mais uma vez estamos aqui produzindo este vídeo. Espero que você goste, que você participe. Lembrando sempre este pedido, que você possa curtir, você possa dar um curtir aí, você, se possível, deixar o seu comentário. Tudo isso é muito importante para o crescimento deste canal, para o crescimento para que este conhecimento alcance mais pessoas, assim como alcançou você e que você está participando, possa chegar a outros também. Eu agradeço muito por isso. Bom, dando sequência então às nossas reflexões, aquilo que nós temos feito e trabalhado aqui, gostaria hoje de estar falando um pouco sobre a relação, né, entre Jesus e os samaritanos. Embora não possa dizer que havia uma relação entre Jesus e os samaritanos, mas como, vamos dizer assim, esses encontros entre Jesus e estes samaritanos, a trajetória de Jesus, conforme narrada nos evangelhos, na sua história, como isto também vai nos revelando Jesus. E logo, não só, em primeiro lugar, revelando Jesus, mas revelando a nós aquilo que Jesus espera quando nos relacionamos, quando nos encontramos com outros, sendo esses outros totalmente diferentes ou basicamente tidos como diferentes a partir daquilo que nós cremos, a partir daquilo que nós temos como certeza na nossa fé. Creio que este é o propósito deste vídeo neste dia. Encontrarmos assim o posicionamento de Jesus em relação aos diferentes na forma de crer, na forma de levar a sua crença em Deus, que é o caso dos samaritanos e os judeus. Muito bem, esses samaritanos, um pouquinho da história, como eles vão surgir no cenário histórico. A Samaria, logo depois da divisão entre os reinos do norte e o reino do sul, Judá, com a sede em Jerusalém, ali com o templo, o coração, né, da prática dos judeus, o templo em Jerusalém, erguido por Salomão, e ali tendo o corpo sacerdotal, sendo ali, né, o lugar realmente para os judeus do centro da adoração a Deus, inquestionável isso. E a Samaria dividiu-se, como foi a capital do reino do norte, que se separaram, não aceitaram o governo dos filhos, dos herdeiros de Salomão, e um general chamado Jeroboão, ele então faz uma cisão em Israel e torna então as tribos do norte independentes dos herdeiros de Salomão, de Davi, né, do trono de Davi, digamos assim. E ali ele estabelece uma capital, e nisto também a fé vai tomar um lugar central nisso tudo, nessa, digamos assim, disputa, porque os samaritanos, então, essas pessoas, não samaritanos ainda, mas esses israelitas do reino do norte, vão ter um local de culto lá, para, digamos assim, não terem que frequentar, participar do culto em Jerusalém no templo. Isso daria o quê? Uma unidade, o que ele, evidentemente, a partir do momento que se dividiu, os reinos se dividiram, não queriam essa unidade, né? Então os governos, os poderes não queriam isso. Da mesma maneira, os judeus não vão reconhecer aquele culto em Samaria como um lugar também de culto a Deus. Eles vão negar isso. Não, aquilo ali não é. O que é esse aqui. Bom, isso foi o início para chegarmos a esse povo chamado samaritano. O fato é que um rei assírio, em 722 a.C., ele entrou em guerra com o reino do norte e acabou com o reino do norte, né? O reino do norte deixou de existir, porque este rei levou alguns cativos,
exatamente nesse projeto de que não houvesse mais essa identidade cultural judaica ali. E introduziu povos, pessoas de outros lugares do Império Babilônico, do Império, né, daquela região ali, naquele lugar, para exatamente povoar e dar uma outra conotação cultural. E, com isso, entrou, então, um novo estilo de culto, o que vai fazer com que os judeus, baseados em Jerusalém, no culto no templo, vejam assim realmente como uma distorção total. Agora já não é mais a questão que eles são nossos irmãos das tribos do norte, mas eles não fazem mais parte do povo de Deus. Eles são pagãos, eles são impuros para essa terra, etc. Daí que vai nascer esta verdadeira rivalidade, essa verdadeira rejeição do povo judeu ali na época, até os tempos de Jesus, e os impérios que vieram não resolveram estes problemas, pelo contrário, até aumentaram esses problemas. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império de Alexandre, o Alexandre o Grande, os samaritanos se aliaram, pediram a ele ajuda para construir um templo. Eles não só têm um lugar de adoração, mas no monte, eles falaram, no monte, o verdadeiro monte de Deus é este monte aqui. E eles introduzem, inclusive, com este apoio político, eles introduzem um sumo sacerdote, que inclusive era da linhagem judaica, era da tribo de Arão, tinha realmente o direito, ou podia ser sacerdote. Eles colocaram ele aceitou ser o sumo sacerdote neste novo templo que os samaritanos fizeram. E disseram, aqui é o local de adoração a Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da lei de Moisés, é aqui, não em Jerusalém, mas é aqui neste lugar que ele recebe, a adoração, o louvor, aqui é o lugar para se cultuar. O que, logicamente, acentua para os judeus da tribo de Judá, ou do reino de Judá agora, o único reino assim, 100% israelita ali naquela região, o que acentua essa ojeriza. Então, os seus mestres, os seus rabinos, vão produzir material, com base nas suas interpretações da lei, para mostrar que realmente era um erro teológico, um erro fatal, achar que ali em Samaria, no território dos samaritanos, aquele povo impuro que foi introduzido por impérios pagãos, que tiraram a pureza da terra, trazendo um culto a deuses, e agora eles fazem um culto a Deus lá, um templo, e dizem que aquele é o templo de Deus. Então, assim, você começa a entender como vai entrando na nação israelita, através desses acontecimentos históricos, vai entrando uma verdadeira ojeriza aos samaritanos e vice-versa, porque os samaritanos, então, rivalizam com essa rejeição, e eles também têm ali uma rejeição forte também a qualquer coisa que seja dos judeus lá, da região da Judéia, da Galiléia, e etc. Então, quando Jesus nasceu, isso já tinha virado um assunto de uma identidade cultural para esses povos que habitavam praticamente não, na mesma região. Tanto que, ainda nos tempos de Jesus, quando os judeus lá da Galiléia, região onde Jesus viveu, nasceu, viveu, estabeleceu-se lá, seu ministério, quando eles tinham que fazer uma peregrinação para Jerusalém, eles iam em caravana quando tinham que passar no território samaritano. Quer dizer, o território samaritano dentro da atual Palestina ali, Quando eles tinham que atravessar, passar por ali, para não serem, talvez, apedrejados, ou talvez incomodar os samaritanos e criar algum tipo de revolta,
E os romanos não queriam isso. Então os romanos tinham cada região dessa sob seu domínio, mas não colocou ali digamos, um único comandante, um único representante do império. Para cada região dessa, para Samaria, para a Judéia, para a Galiléia, tinha aquele representante ali romano, exatamente para que não houvesse essas revoltas, né? Os romanos mantinham a sua paz dessa forma. Mas o fato é que no tempo de Jesus, então isso já estava consolidado historicamente. Os samaritanos não são de Deus, os judeus não são de Deus, digamos assim. O verdadeiro Deus está aqui. Não, o verdadeiro Deus está aqui. E a nossa linhagem é que faz tudo certo para Deus. Não, é a nossa linhagem que faz, eles não fazem. A ponto que os samaritanos, nas suas tradições, né, seus ritos, eles não cumprem coisas que os judeus consideravam extremamente importantes, como, por exemplo, a purificação das mulheres, né, a partir do momento que nascesse e tal. Então, por não fazer, os samaritanos não fazerem isso com as mulheres, os judeus diziam: toda mulher samaritana ela é impura perpetuamente. Ela nunca vai ser. Os fariseus ensinaram isso. Falaram assim, a mulher samaritana ela é impura. E tudo que ela tocar será impuro também, por transferência. Se ela der um pedaço de pão para você, você não pode comer, mesmo que esteja morrendo, porque você vai estar comendo impureza. E o que os fariseus mais temiam era se tornar impuros. Para eles iriam para o céu, eles teriam o favor de Deus, eles seriam verdadeiros filhos de Deus, eles se achavam os verdadeiros filhos de Deus pelas práticas de pureza que eles mantinham, com muito orgulho. Então isso era uma coisa de vida ou morte. Eu creio que não exagerei ao dizer, não aceite um pedaço de pão, mas se tocou no vaso, o que uma mulher samaritana tocar é impuro. E Jesus, então, mesmo ainda na sua infância, passa por esse território, quando ele foi a Jerusalém com seus pais, né, naquela peregrinação, que ele ficou no templo aos 13 anos, que eles não encontraram. Jesus já tinha o contato e com certeza, Jesus deve ter sido educado na sinagoga, né, sido educado pela tradição, pela cultura do seu povo ali, de que os samaritanos não era flor que se cheirasse, que um bom judeu, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, que tinha aliança de Deus, jamais teria convivência, contato, quer dizer, com os samaritanos. E vice-versa, receber samaritano em casa, hospedar samaritano, seja lá fazer transação, comer o que fosse com samaritano, seria um pecado, né? É um pecado muito sério. Então Jesus foi educado assim. Certo? Ele teve essa influência, com certeza, como todos tinham. Isso dito, isso posto, para nós termos aqui uma pequena visão do que o Evangelho vai mostrar, né, o impacto que seria a narrativa. Por exemplo, Mateus e Marcos não falam, mas Lucas e João já falam muito, até profundamente, assim, desses encontros de Jesus com os samaritanos. Vamos falar, por exemplo, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Está passando pelo território com seus discípulos, não estava, obviamente, sozinho, não era só vários seus discípulos, ele estava, se encontra naquele momento só porque eles tinham saído para comprar alimento, etc., arrumar uma coisa, e ele está no poço, que era um poço antigo, onde os peregrinos matavam sua sede e os samaritanos também retiravam a sua água de seu sustento ali. Chega uma mulher samaritana. Lembra que eu falei? Para os judeus, uma coisa que uma mulher samaritana tocasse já seria se tornar impuro como ela, porque ao tocar ela está transferindo essa impureza. Jesus faz o quê? Pede água a esta mulher. Pede água a esta mulher samaritana, ou seja, ela vai, né, pegar o cântaro, o que seja, para servir a ele. Então já está quebrando esse
esse paradigma, digamos assim, está quebrando isso. Aí nós já vemos, começamos a ver aqui a visão de Jesus. E não só pede para ser servido por ela, como entra numa conversa com ela como mestre, como profeta, se revela como o Messias a ela, a esta mulher. Porque para os judeus ortodoxos, os fariseus, os outros judeus ortodoxos, religiosos, os samaritanos não tinham direito à salvação. Não tinham direito. Então, para que vai... Eles já blasfemaram do nome de Deus, estão perdidos mesmo, que vai falar de Messias. Isso aqui é uma coisa para Israel, é uma coisa para nós, é um privilégio nosso. A salvação nos pertence porque nós somos judeus. Né? Não é que somos salvos porque Deus salva, somos salvos porque somos judeus. Então, isso foi dado a Israel, não vai ser dividido com ninguém, muito menos com aquele povo, digamos assim, aquele povinho lá que só deixa a desejar, sempre deixou a desejar com Deus. Então, Jesus, ao se revelar, ao falar com ela como Messias, entrando ali na vida daquela mulher e se revelando a ela, ele está mais do que quebrando o paradigma da religião. Ele está entrando na área realmente de que a salvação veio para Israel, porque ele vai dizer: vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas aqui ele já está mostrando a expansão, né, da sua visão, do seu reino, do seu discipulado. Posteriormente, ele vai enviar discípulos de 2 em 2 que entram em Samaria, que pregam em Samaria, que voltam felizes, dizendo: olha, os demônios submeteram a nós, pessoas foram curadas, do jeito que o Senhor faz, nós vimos acontecer nessas outras regiões, nesses outros lugares, inclusive Samaria. Jesus fala de uma parábola que eu creio que deve ter até hoje, se até hoje, a gente que não é fariseu, a gente que não é saduceu, a gente que não é rabino judaico ortodoxo daquela época, a gente ouve e fica assim. Imagina ao ouvir Jesus falar a parábola de que um homem ia para Jerusalém, passa pelo território samaritano, foi assaltado, e passa um sacerdote, passa um homem de Deus, e finge que aquele homem não está nem ali, está morrendo ali. Mas vem um samaritano e vai lá, trata daquelas ferimentos ali, faz aquele socorro imediato, põe o homem na sua montaria, leva a uma hospedaria, deixa pago, fala assim: trate dele e eu vou voltar. Quando eu voltar, se dever mais alguma coisa, eu vou pagar. E Jesus pergunta: quem é que realmente podemos dizer que foi o próximo? Ele jogou essa pergunta, mas usando, aí você pode imaginar como isso deve ter mexido com a cabeça, mexendo com a identidade de quem o ouvia. E não só de quem o ouvia naquele momento, mas de quem ouviu essa pregação dos evangelhos depois. E falando em ouvir a pregação desse evangelho depois, lembrando que em Atos, o que Jesus fala em Atos 1:8, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Que deve ter sido também, depois de ressuscitado, dizer que Samaria, essa nação que durante séculos deve ter sido motivo de acalorados debates, que até um padrão do que é o certo e o que é errado, de quem é de Deus e quem não é, que essa Samaria está incluída no seu projeto missionário, no seu projeto de rei, no seu projeto de salvação para todos e até os confins da terra. E em Atos nós vamos ver que Felipe foi para Samaria evangelizar, né, esse território, e ali pessoas se converteram, receberam o Espírito Santo, né, foram batizadas no Espírito Santo em Samaria, mostrando, atestando a chegada do reino dessa maneira, quebrando esses paradigmas que os religiosos, os seres humanos criam, se mantêm neles como instrumento, objeto de afirmação de identidade, de fé, de crença, e com o tempo isso passa a não ser mais questionado, inquestionável, fazendo parte, inclusive, da relação com Deus, né? E aí, quando entra nesse campo da relação com Deus, quem tem a revelação de Deus é que está certo nesse campo. Quem
faz aquilo que Deus, segundo eu entendo, é o que Deus quer, é o que está correto. E logo, se aquele está falando de Deus, ele está mentindo, ele está enganando, então todos os conceitos, digamos assim, pejorativos, negativos, preconceituosos, serão atirados sobre aquele outro que não faz como esse grupo aqui faz. Porque esse grupo, ou aquele grupo, acha-se no direito máximo de saber ou de conduzir a fé, a religião, porque para eles são mais puros do que os outros. Seja samaritano em relação a judeus, judeus em relação a samaritanos, seja como nos dias atuais. E aí vem Jesus, né, dentro disso, Jesus sendo um judeu também, né, e assim, no seu momento de vida ali, né, nesses momentos do seu evangelho, ele para todos é mais um judeu. Ele está quebrando fortemente para os seus conterrâneos, né? Eu creio que isso pode ter gerado problemas para Jesus. Nós vemos até voltando à mulher samaritana, que eles voltaram, o texto diz em João, e fala assim, eles ficaram impressionados, eles estavam conversando com uma mulher samaritana. Por isso, imagina o trabalho que deve ter sido na cabeça dos seus próprios discípulos, entender o que é isso? O Messias que veio para salvar Israel, o Messias que veio para tirar Israel, cumprir as promessas de Deus para Israel, o Messias está fazendo o que sempre, desde que o mundo é mundo, desde que existe mundo, minha avó já dizia, não fale com o samaritano. Vida toda, todos os meus momentos com Deus, quando eu ia para Jerusalém, na minha peregrinação, ficava lá, esse território. Eu até imagino que alguns mais fervorosos até tomassem banho quando chegassem em casa, porque pisou naquela terra deles, né? Então agora o Messias está convivendo e passa a ensinar e nos enviar. Então a gente pode ver essa dimensão do olhar de Jesus. E eu creio que isso é uma contribuição muito importante para os dias que nós vivemos, onde aumenta cada vez mais a intolerância religiosa, né? A religião foi tirada da prateleira do desprezo, das gavetas do desprezo, da coisa assim, sem importância, e alçada a um nível, isso no mundo atual, né? No nosso mundo. E então, por isso, as pessoas, aqueles que vão procurar a sua identidade, né, nisso. E essa identidade, baseada na intolerância, ela é muito perigosa, ela é muito complicada, como eu já disse, porque passa-se a ver o outro como um inimigo. E Jesus não via, podia até ser, os samaritanos olharam o judeu como seu inimigo, mas não era assim que Jesus via. Ele via como alvo realmente do plano do Pai, do plano dele para o mundo. Chegar a essas pessoas, mostrar o amor, mostrar a tolerância, revelar a graça. Que foi o impacto que a mulher samaritana sentiu. Voltou para a aldeia falando, um judeu assim, ela começou a já evangelizar. O impacto da graça, do amor ali foi tão forte que ela também superou todos os seus... Ele falou, você já teve 4 esposos e o atual também não é, né? Então, como você e tal? Se você soubesse quem te dá água, você pediria rios de água viva para ele e seriam dados e tal. Então, essa mulher volta impactada por isso. Ela esse amor transformador, esse amor que quebra essas barreiras da intolerância de Jesus. Foi assim, então, nessa questão histórica entre samaritanos e judeus que Jesus viveu como haveria de viver, né, no seu tempo, no seu momento, e principalmente porque ele está falando de algo muito sério, muito importante, que é a vinda do seu reino, o seu posicionamento diante desse mundo que já tinha construído todas essas coisas antes dele chegar e que o obrigavam, inclusive, no campo judaico, a seguir para ser realmente reconhecido como Messias. Ele segue, mas não como eles interpretavam que deveria ser.
porque na própria essência da lei, né, que do Pai, dos mandamentos, que eles tinham transformado num código mais de religião e estabelecimento dessa identidade em relação aos outros, como eu já disse, para se sentirem ou afirmarem que eram mais puros porque a gente faz isso e aqueles não fazem, a gente tem isso, eles não têm, o templo verdadeiro é esse, o templo consagrado a Deus é esse, aquele templo é uma blasfêmia, fizeram um templo, como Deus vai habitar num lugar daquele, impuro, etc. Então, como Jesus cumpre a palavra de Deus, a lei de Deus, mas de uma maneira que eles não compreenderam, revelando então a graça de Deus. É isso que creio que nos interessa muito quando vemos Jesus neste cenário. Essa é a reflexão deste vídeo e eu agradeço mais uma vez a sua presença, muito importante, a sua inscrição no canal, o seu compartilhamento. Eu ficaria muito honrado, feliz, que se você compartilhar esse vídeo, se você trouxer dicas, se você trouxer opiniões, sugestões de outros temas, sempre na pessoa de Jesus Cristo, é o eixo central deste canal, sempre sugestões que você tiver, serão muito bem-vindas. E então, muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom e até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.